Hoje, quarta-feira, dia 22 de outubro, prova do fazendeiro. Quem será que volta fazendeiro hoje? A Michele, a Tamires, a Saori. Analisando melhor, gente, eu até acho para vocês, assim, sendo sincero, eu acho que o melhor cenário é a Saori voltando fazendeira. Vou ter que concordar com o que o Dudu falou ontem. De fato, para mim o melhor cenário vai ser a Saori voltando fazendeira e a Michele sendo eliminada amanhã. E aparentemente, tá? Isso tá perto de acontecer. Aparentemente a gente vai ver esta cena se concretizando. O que a gente vai ter aí na prova do fazendeiro hoje? Tá? Porque chegou um spoiler. Era para eu ter falado ontem, que a Galisteu deu um spoiler ontem, mas eu tava tão cheio de coisa que eu realmente não prestei atenção no que a Galisteu falou no final da edição. Então vamos lá. Dá uma olhada em qual é o spoiler da prova do fazendeiro. E, gente, eu vou ser sincero para vocês. Eu tô achando que vai ser o máximo. Qual é o spoiler de hoje? As peoas Saori, Michele e Tamires encaram uma prova do fazendeiro que exige muita agilidade e precisão em um difícil circuito. Esse foi o release que a Record lançou. A prova começa em um circuito com 3 patinetes, uma para cada roceira, que estarão identificadas por uma cor. Após o valendo de Adriane Galisteu, elas são liberadas para iniciar o trajeto. Nesse momento, a missão é capturar todos os objetos localizados em pitstops, depositá-los dentro de um escudo. No caso, é uma mochila que elas vão estar carregando. Depois elas devem montá-los em uma rampa de acordo com o tamanho e o formato de cada um, fazendo com que eles sirvam de direcionamento para o caminho de uma bola. O competidor libera a bola quando estiver a convicção de que o caminho que montou está certo. Caso a bola não chegue no ponto certo ao final da rampa, o peão deve redistribuir as peças e tentar até conseguir. No topo de cada rampa há um bonecão de posto. Quando a primeira bola atingir o ponto certo, o bonecão é inflado e o participante deve acionar o giroflex para marcar o final da prova. Quem conseguir no menor tempo vence a prova do fazendeiro. E quem perdeu o desafio se junta a Nizam na roça desta semana e corre o risco de eliminação. Porque ontem a Galisteu falou que era uma prova de inteligência, mas por essa descrição que a Record lançou no release, vocês já viram que não é necessariamente de inteligência. É uma prova física, de agilidade, é uma prova ali que exige também ali prestar atenção nos detalhes. Então pode ser que por essa descrição a gente veja a Saori ou a Tamires tendo mais chances de ganharem a prova do fazendeiro. Admito para vocês, eu quero muito ver a Michele. Quero ver muito a Michele na roça. E a Michele sendo eliminada. Vocês sabem qual foi a da Michele hoje à tarde? Sério, gente, eu ri pra caramba da cena hoje à tarde. Ela tava com o Chaya na academia. E aí eles marcaram a data do primeiro beijo deles. Sério, eles marcaram a data. Dia 20 de novembro. Daqui a um mês. Eles marcaram a data. Sério, que absurdo isso, gente. Daqui a um mês você vai beijar. Tu tá com interesse na mulher agora. Tu vai esperar um mês pra dar um beijo nela? Ah, não, né, gente? Eu imagino que dia 20 de novembro seja aniversário de um dos dois. E ele queira marcar isso. Mas, pelo amor de Deus. Isso aí é algo que poderia favorecer bastante a própria Michele na roça, mas não, ela fica com essa coisa de esperar, de ser pudica. Ai, porque não pode, porque isso, porque tem que respeitar quem que tá aqui fora. Mulher, tu já traiu teu marido aí dentro, tu vai esperar o quê pra se jogar em cima do Chaya? Joga logo, vai ser feliz. Pelo menos você teria uma narrativa pra te ajudar. Porque agora vocês já viram, não vai ter narrativa que ajude a Michele, né? Vocês já perceberam que não vai rolar. Então, assim, esperar um mês,
para dar um beijo, não me convence. Não me convence de jeito nenhum. Mas fora isso, né, gente, o que a gente tem hoje aí para comentar com vocês assim, um resumo do resumo. A gente teve um barracão daqueles que teve direito até uma porta quebrada entre a Rayane, a Tamires e a Carol. A gente também teve aí uma discussão da Maria com a Tamires. A Tamires está sendo alvejada, querendo ou não, por todos os lados ali. Então vai ser impossível o público não comprar o lado dela. E, aparentemente, né, o Dudu já deixou uma torcida clara. Ele quer a Saori fazendeira. E ele disse, e deixou bastante claro, que o melhor cenário é esse. A Saori fazendeira e a Tamires não corre o menor risco de ser eliminada depois do que aconteceu com a Gabi. Eu dou razão para ele, de fato, a Tamires não corre o menor risco de ser eliminada. Nenhum risco. Quem está correndo o risco de eliminação é a Michelle. Mas vamos lá comentar com vocês, né? Ontem eu já tinha falado para vocês de uma das brigas que estava acontecendo de madrugada. Aquele barraco entre a Michelle já, entre a Rayane e a Ioná. Aquele barraco lá, ai, você não fala do meu filho e tal, ai, a sua aparência, mulher de 52 anos, pago tudo no arroba e tal. Esse barraco vocês já conhecem porque afinal eu já falei sobre ele ontem. Agora, a gente teve um grande de um barraco ali, justamente com a Tamires, a Carol e a Rayane, que também se meteu, com direito a uma porta quebrada. Eu vou mostrar um trecho no vídeo que vocês vão entender melhor isso, tá? Ah, para quem quer saber o que está acontecendo ali, tá? Eles vão para uma dinâmica do patrocinador. Basicamente, eles estão se arrumando para ir para uma dinâmica do patrocinador, que no final das contas não vai ter grandes coisas assim, ou grandes interferências no jogo, né? Então, vamos lá comentar isso com vocês, essa cena. E tudo porque a Tamires e a Carol estavam discutindo sobre o bumbum. O bumbum de cada uma das duas. A Tamires disse que a Carol vai ser processada e que a Carol vai ter que provar que o bumbum dela, que o bumbum de Tamires é um bumbum de hidrogel, é um bumbum falso. E aí as duas começaram uma discussão ali. A Tamires mostrou o bumbum, ainda que no vestido de oncinha, mas mostrou o bumbum ali. Aí teve um momento que a Carol levantou a bunda e mostrou o dela ali. Aí as duas começaram a trocar provocações. A primeira faísca aconteceu justamente porque a Carol acusou a Tamires de querer fazer VT, e aí as duas começaram a provocar ataques diretos. E aí a Carol disse ali, ah, vai tirar essa bunda enorme de silicone de avião daí. Querendo dizer que a bunda da Tamires é uma bunda de hidrogel, uma bunda de gel industrial. E aí a situação explodiu, porque elas começaram a discutir, uma gritando com a outra, aí a Rayane se meteu no meio, aí a Tamires deu uma porta assim na cara da Rayane. Aí a Rayane vai lá e fala assim pra ela, tu tá maluca? Tu fechou a porta na minha cara. Aí a Tamires grita ali com a Rayane, sua cagona, sua cagona. E aí as duas começaram a discutir ali, aí a Carol começou ali a provocação, a Carol começou a dizer, agora eu entendo Davi Brito, tu é uma mulher chata, e aí ela continuava discutindo, continuava indo pra cima, sério gente, as duas continuavam ali indo pra cima, e aí teve um momento ali que a Tamires falou assim pra Carol, vem cá, sua Miss Bumbum, quem te deu esse título? E aí depois a Carol vai lá e levanta a bunda e começa a mostrar a bunda dela. Olha a porta quebrada ali no canto, né, gente? Olha a porta quebrada ali. Deixa eu pegar aqui a imagem. Eu vou dar um zoom na imagem, que aí vocês vão ver ali. Deixa eu só colocar aqui a imagem certa aqui para não dar erro.
Eu ainda tô esperando arrumar uma coisa aqui pra mim, que eu tenho que botar um suporte no computador que ele fique um pouquinho mais alto para que a câmera não fique empatando a tela. E como a câmera está empatando a tela, às vezes eu não consigo ver direito alguns botões que eu tenho que apertar aqui. Mas eu vou resolver isso. Como tá tudo sendo devagar mesmo para mim, então eu tenho que fazer tudo devagar. Eu espero que nesse mês de novembro eu consiga comprar um suporte para elevar o computador para facilitar um pouquinho a leitura das coisas para mim. Mas olha só. O momento aí da porta quebrada. Olha lá, eu vou dar um zoom aqui na imagem. Deixa eu dar esse zoom aqui. Olha aí a força da briga que as duas tiveram. Olha isso, gente. Quebraram o batente da porta. Olha ali o batente da porta. Tá. Muita gente ali reclamou disso. Nossa, não pode quebrar isso. Devia ter gerado uma punição, mas não gerou. Mas assim, olha a força que elas deram nessa porta. Olha a força que o negócio teve ali. A violência da briga das duas. Que quebrou o batente da porta e a porta ficou solta, tá? Eles arrumaram hoje à tarde. A produção arrumou e colocou todo mundo para fora e arrumaram a porta hoje à tarde. Mas esse negócio dessa porta, gente do céu, sério, isso aí foi um barracão daqueles, tá? Teve provocação também, porque aí uma dizendo pra outra que o bumbum não era natural, uma dizendo pra outra que a bunda delas ali era bunda de silicone, bunda de hidrogel. Aí a Carol levanta ali o roupão e mostra a bunda dela e disse assim: essa bunda é natural, essa bunda aqui não tem silicone, não tem nada. Aí a Tamires volta a dizer que a Carol ia ter que provar que a bunda dela é de hidrogel. E aí as duas continuaram a discutir sobre bundas. Depois a Carol trouxe aí a polêmica do Davi Brito, porque a Rayane também jogou isso no meio da discussão. A Rayane falou: pelo menos o meu namorado não me deixou esperando no aeroporto com um termômetro do Google. Aí no meio disso, a Carol começou a dizer ali: Davi Brito, agora eu te entendo, ela é insuportável. Disse aí a Carol. E aí as duas continuaram nas provocações, né? As duas continuaram aí em todas as provocações, umas com as outras. Eu vou mostrar um trecho disso no vídeo para vocês verem a violência com que esta porta foi quebrada. Gente, tá, não que isso não tivesse acontecido em outras temporadas da Fazenda. Obviamente que isso já aconteceu em várias temporadas da Fazenda. Mas eu acho que é a primeira vez que a gente viu uma porta dessa sendo quebrada da forma que ela foi quebrada. Vou mostrar um trecho aqui para vocês, tá? Do começo da briga, só para contextualizar, e depois o momento em que a porta foi quebrada ali, tá? Então, rapidinho, deixa eu só ajustar aqui. Ah, gente, eu juro pra vocês, quando eu tiver melhor, com uma condição financeira melhor, eu vou assinar uma plataforma para fazer essas coisas automáticas, porque isso dá um certo trabalho fazer manualmente. E quando a gente precisa ser ágil, às vezes a gente não consegue. Então, vamos ver um trecho do vídeo aqui, tá bom? Olha só. Você vai ser processada. Doutor Chacu, eu te convido a analisar a bunda dessa processada. mulher. Ai, bota o pé na Europa, gatinha, pra você me processar. Exames, quantas agachamento, você faz? Nossa. Agachamento. Nossa, ela não sabe o que é agachamento crítica. porque não pode fazer. Porque não pode fazer. Por que será que ela não pode fazer, hein? Por que será que ela não pode? Foi aí que a Rayane se meteu no meio, tá? E aí a discussão avança. Mais um trechinho, só mais um trechinho, tá? Olha só. Ela não pode fazer. Você é digna de pena, Tamires. Você é uma mulher digna de pena. Você Fechou ela, faz. Dá licença. Dá licença. Você tá maluca? 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 Dá licença. Você tá maluca? Você tá maluca? Meter não. Você tá maluca? Empurrou a porta na raiva do filho. Gente, no meio dessa discussão toda, tá? Aconteceu também uma outra coisa. A Carol admitiu que ela empurrou o Dudu.
Porque o Dudu tava lá para defender a Tamires e tal, e de alguma forma também as duas começaram ali no meio da briga e tal. E vocês sabem, a Carol não pode ver um barraco que ela quer se meter. Isso aí já tá claro, vocês já viram e já acompanharam isso ao longo de toda essa temporada. Vocês já sabem disso, eu não preciso explicar isso para vocês. E aí, a Carol admitiu que ela empurrou mesmo o Davi, o Dudu de propósito, que ela fez isso de propósito mesmo. Ou seja, ela deixou claro que ela agrediu um participante. Agora sim, o Carelli expulsou a Gabi Spanik porque ela deu um tapa na cara da Tamires. Agora não vai expulsar a Carol porque falou abertamente que deu um empurrão no Dudu? A Carol já devia ter sido expulsa, olha o tempo. A Carol, a Martina, o Carelli tá deixando passar muitas atitudes reprováveis dessas duas. E até da Rayane, porque afinal de contas a Rayane também já deu vários motivos para uma expulsão. Então vamos ser sinceros, tá? Vamos ser sinceros aqui, sem cabresto, sem nada. Já tá na hora do Carelli começar a fazer valer aquilo que ele vive dizendo dentro do programa, o regulamento. Então tá na hora aí de expulsar a Carol também, porque a Carol admitiu publicamente para quem quisesse ouvir, para todas as câmeras que estavam aí na cozinha, que ela empurrou o Dudu no meio da briga, para ele não se meter na briga das meninas. A Carol admitiu. Então, tá aí. Eu não peguei o vídeo desse momento em específico, tá? E nem vocês vão ver isso na edição, mas eu vi um monte de gente nas redes sociais reclamando da atitude da Carol. Vamos ver se a edição vai ter coragem de mostrar esse momento. Eu acho que não. Eu acho que eles não vão ter coragem de mostrar, porque vocês sabem, o Carelli mostra aquilo que é conveniente e conivente para ele. Se é conveniente mostrar e causar uma expulsão aí, tirar a Carol, eles mostram. Se não é conveniente, eles não vão mostrar. Agora que a Carol está flertando com uma expulsão, ela está. Teve também outro momento ali, isso eu vi nas redes sociais, tá? Aonde quem foi? A Tamires, se eu não me engano, ou então a Rayane, eu não vou lembrar qual foi das duas, acusaram uma a outra de terem chutado uma a outra. Eu realmente não sei qual das duas. Eu não sei se foi a Rayane que acusou a Tamires de ter chutado ela, ou se foi a Tamires que acusou a Rayane de ter chutado ela. Porque eu estava ao vivo com vocês, então eu não vi toda a cena. Então, realmente, eu não vi o que foi que aconteceu ali no meio disso tudo. Então, gente, eu realmente não vou lembrar. Mas, vocês, pelo relato que a gente está trazendo para vocês, vocês estão vendo que o Carelli está deixando muito a desejar com relação a essas atitudes. Tá na hora de começar a avisar para eles. Vocês estão flertando com expulsão. Cuidado com o que vocês estão fazendo aí. Tá na hora de alguém avisar isso para eles, né? Enfim, só tô dizendo aqui para vocês o que eu vi ali. Só sei que a briga foi tão grande, mas tão grande, que terminou com a Tamires indo lá para a casinha da árvore e a Carol dizendo que agora ela conseguia compreender o Davi, porque afinal de contas a Tamires é insuportável. Aí no meio disso teve uma cena lá da Ioná com o Dudu já com o Will e tal, mas enfim. Tem algumas coisas aí que eu cortei mesmo, tá? Porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. Então eu dei uma cortada em algumas coisas, mas alguns momentos aí. A Carol, a Rayane, a Martina, o Valério começaram aí a fazer uma série de críticas contra a Tamires e depois aí contra a Ioná. Aí a Martina disse ali que se a Tamires atacar ela, ela devolve pior e maior do que o ataque que a Tamires fez a ela. Ou seja, ela já está deixando claro. O meu ataque vai ser desproporcional. Ela já está deixando claro isso. O ataque dela a Tamires, as respostas que ela vai dar a Tamires, serão desproporcionais.
E aí a Rayane disse ali que a Tamires manipulou a Gabi Spanik e que ela, Tamires, é a verdadeira agressora da casa. E aí ela começou a dizer todas as pessoas com quem a Tamires já brigou, que são basicamente elas, a própria Rayane, a Tamires, todas as meninas ali do grupinho delas e tal. E aí elas continuaram indo lá pra cima da Ioná. A Rayane acusou a Ioná de mentir, de falar sobre o filho dela, porque o filho dela tem 4 anos, não pode se defender. E aí depois eles voltaram a falar da Tamires, que a Tamires vai ter que provar na justiça todas as insinuações de que ela está se envolvendo com o Will. E aí elas começaram a dizer que a torcida é pela Michelle voltar fazendeira também. E começaram a dizer ali que a volta da Michelle como fazendeira e a volta do Nizam como ali escolhido pelo público, vai ser incrível e uma prova incrível de que o público está do lado deles. Mas continuaram ali a descer o pau. E a Carol estava lá do lado delas, né? A Carol não se enxerga. A Carol já cuspiu na cara da Rayane. Olha, a Carol tem uma série de atitudes nesse programa altamente reprováveis. Ela já cuspiu na cara da Rayane. Ela fez isso 2 vezes. Ela já cuspiu 2 vezes na cara da Rayane. A Carol já jogou água na Ioná, já beijou a Ioná sem consentimento. Ou seja, gente, atitudes da Carol que são passíveis de expulsão já estão sendo colocadas nesse programa. Olha o tempo. Falta o quê pro Carelli agir? Falta o quê? A Carol tá agindo desse jeito porque o Carelli não está tomando nenhuma outra atitude com relação a isso. Porque se tivesse tomando, vocês podem ter certeza, ela não chegaria ao extremo que ela chegou. A Carol tá nesse extremo por causa disso, tá? Por causa disso. Aí depois teve uma cena lá do Wallace se aproximando do Nizam, dizendo ali, encorajando o Nizam, que o Nizam vai voltar da roça. Ele disse aí que o Nizam ficasse tranquilo, pois as acusações do passado dele no BBB são um tiro único que os adversários têm contra ele. E aí o Wallace disse ali que o erro do Nizam não resume ele, que o Nizam já errou, já se desculpou e se mostrou um ser humano pra caramba lá dentro. Então, pra caramba que tá do lado do Wallace, que é um macho escroto. Inclusive, né, ele fez uma acusação pesada contra a Duda e a própria equipe da Duda respondeu isso. Eu vou mostrar um trecho pra vocês verem o quanto o Wallace tá ali no desespero e o quanto o Nizam é péssimo de ficar do lado deles ali. Aí, em outro momento, o Chaya estava conversando ali com a Michelle e ele disse ali que foi injusto o que o Nizam fez. Foi injustíssimo o Nizam ter puxado ela pra roça. Ele disse ali que foi maldade, injustiça e que o Nizam fez isso numa tentativa de afetá-lo. E aí o Chaya começou a dizer, o Nizam não pensou em você, ele pensou em mim, isso é nítido. Porra, Chaya, isso era claro, qualquer um que caísse na roça por causa de tudo que você estava planejando ia te dar essa resposta. Cara, aprende a jogar também. Você está se achando o grande jogador, mas você não é. E se você fosse o grande jogador, você não teria feito o que você fez. Você prometeu uma jogada pica, a jogada do século, e no final das contas você botou sua mulher na roça. Com risco de eliminação. Se ela não voltar fazendeira hoje, né, amanhã ela vai deixar essa fazenda. E aí a culpa vai ser toda sua. Porque você poderia ter feito diferente. Era só deixar as coisas correrem naturalmente. Não precisava ter botado o Nizam na roça. O Nizam nem ia para essa roça. Vocês ali planejaram para o Nizam ir para a roça e no final das contas são vocês que vão ter que arcar com isso também. E aí o Chaya disse que apesar de tudo a jogada do Nizam de puxar ela foi ótima, porque a Michelle vai voltar fazendeira e aí o Nizam será eliminado.
Só nesse cenário que eu vejo alguma chance para o Nizam ser eliminado. Só nesse cenário, tá? Eu não vejo outro cenário que o Nizam seja eliminado. Acho, tá, que quem vai ser eliminado se cair na roça final vai ser a Michelle. Acho, não estou afirmando que é. Mas se ela cair nessa roça final, as chances maiores são dela. E aí, depois de toda a confusão ali na cozinha, a Tamira estava na casinha da árvore, e aí ela começou a conversar com a Duda, desabafou com a Duda, dizendo ali que os ataques que ela sofreu são ataques pesados, que ela precisa se afastar das pessoas e das provocações para não se sentir desestabilizada para fazer a prova do fazendeiro. E aí ela disse que é carne e osso mesmo, que ela não consegue ouvir e deixar a coisa passar, que a pessoa fala, ela tem que responder. E aí ela culpou os grupos rivais, referindo-se aí a Carol, a Rayane, a Martina, pela saída da Gabi Hispanic, chamou essas aí de nojentas e perseguidoras. Aí a Duda tentou tranquilizar ela, disse que independente das coisas, tá? Independente de tudo, que provavelmente a Tamires, mesmo que caia na roça final, não será eliminada e que provavelmente, na visão delas, o Nizam seja. Quer dizer, a Duda disse que para ela pode ser que a Michelle também seja eliminada. Ela também deixou isso claro. Vai ser eliminada? Não sei. Mas ela disse que na visão dela pode ser que a Michelle seja eliminada, como pode ser que o Nizam seja eliminado. O Dudu, numa cena dessas aí, ele falou que o melhor cenário nesse momento era justamente a Saori voltar fazendeira, a Tamires ir para a roça final e ali a Michelle seria eliminada. O Dudu tem a convicção de que a Michelle vai ser eliminada. E eu também acho que ela vai ser eliminada se ela cair nessa roça final. Mas tem gente do fandom do Dudu, né, que tá dividido. Parte quer tirar a Saori, eu acho que não deveria. E parte ali quer tirar a Michelle. Eu acho que vocês deviam fazer o que o Dudu tá falando para vocês. Eu, pelo menos, faria. Eu ia por esse caminho. Tá? Eu, pelo menos, ia por este caminho. E aí teve um momento ali que o Creu aconselhou a Tamires, dizendo ali que o que ela devia fazer se ela voltasse como fazendeira. Ele disse ali que ela tinha que se afastar dessas brigas, que a Tamires é uma pessoa de reações, que ela reage em cima do que as pessoas fazem com ela, então que ela precisa tomar um pouco de cuidado com isso, que ela também precisa olhar para o futuro. E aí ele também já traçou um plano e deu para ela a ideia: caso você volte fazendeira, por que tu não indica o Will ou a Martina? Porque são alvos mais fáceis de eliminar do que a Carol. Eu sei que o Creu não tem visão estratégica nenhuma de jogo, mas não vou dizer para vocês que ele está completamente errado, porque não está. É isso mesmo. Colocando aí em miúdos, trocando em miúdos para vocês, sim, é muito mais fácil de eliminar uma Martina, um Will, numa roça desfavorável para eles, é muito mais fácil eliminar, e aí teria uma resposta muito mais clara do público. Não sei se ela vai fazer isso, mas seria interessante se fizesse. Eu, pelo menos, podia ir por esse caminho aí. E aí teve outros momentos ali, foi nessa cena aqui, tá? Que a Carol estava conversando com o Valério, e aí ela disse ali que ela sim empurrou o Davi. Disse aqui, uma coisa que eu anotei. Carol revela que também teve que agir como segurança, falando ali sobre a Rayane. Ela conta que o Dudu estava quente e pronto para se meter no meio da confusão entre Tamires e Rayane, e que para evitar que a situação piorasse, a Carol o empurrou com força. E aí ela disse ali: fica aí na sua. E aí ela disse que estava orgulhosíssima da atitude que ela teve de impedir que o Dudu entrasse na briga. Então, a Carol admitiu, tá? Eu tô mostrando o frame da cena, mas para que vocês saibam, a Carol admitiu que ela empurrou o Dudu. Vamos ver o que o Carelli vai fazer.
que eu acho que não é nada. Já falei para vocês, não acho que o Carelli vá tomar alguma atitude. Embora ele merecesse e precisasse tomar essa atitude, ele não vai tomar. Mas estou avisando para vocês, porque afinal de contas, é o que vocês vão ver, tá? Afinal de contas, é isso que vocês vão ver. Aí depois, lá antes de dormir, as meninas começaram a fofocar. E aí elas começaram a fazer deboche entre a Saori e o conflito dela com o Wallace. A Maria, por exemplo, disse que o Wallace afirmou que a Saori ficou alisando ele na cama. Que a Saori estava pegando no quibe dele. Que a Saori amassou o quibe do Wallace. Ela fala isso num tom de deboche, mas assim, eu faço a pergunta para vocês. Vocês viram a cena aqui? Se a Saori realmente alisou e pegou lá no quibe do Wallace, era natural que isso acontecesse, porque afinal eles estavam num contexto de intimidade. Era natural que tivesse alguma coisa. Só que a própria Saori deixou claro, isso não significa absolutamente nada para ela. Ela deixou isso claro. Então, o que a própria Maria está fazendo, e olha que a Maria disse que ela defende mulheres. Pô, tu defende mulher falando isso, que a Saori estava amassando o quibe do outro. Nossa, a sororidade ali está bastante seletiva. Estão passando agora a Mãe, aquela novela turca que vai estrear na segunda-feira. Nizam tá chorando, o Matheus já chorou bastante de ver essa novela e tal. Gente, o que eu posso falar, porque eu já vi essa novela. Eu acho, assim, uma novela muito triste, tá? Só contextualizando aqui a cena para vocês, tá? Nizam tá chorando. Essa é uma novela muito triste nos primeiros capítulos, porque a menina sofre abusos e tal. Então, é meio triste de você assistir essa novela nos primeiros capítulos. Mas é bem forte, tá? A novela é bem forte nos primeiros capítulos. E eles estão tudo chorando vendo essa cena. Estão tudo chorando ali. Vai ser interessante de ver, né? Vai ser interessante de ver essa novela ali. Interessante de ver a Record passando essa novela. Só dando esse corte aqui para mostrar aí para vocês que eles estão chorando porque estão assistindo aí o primeiro capítulo da novela Mãe. E aí, né, vocês veem o quanto a sororidade dentro da fazenda, especialmente das mulheres que dizem que apoiam outras mulheres, é seletiva. Aí teve outro momento ali que a Ioná, a Duda e a Saori estavam ali conversando sobre os pontos fracos dos indicados para a roça. A Ioná ali disse que a Tamires muda bastante de personalidade quando ela tá ali no alvo, na berlinda. Disse aí ela que a Tamires passa a ter uma atitude mais proativa, que a Tamires passa ali a gritar com todo mundo, que a Tamires passa ali a falar com todo mundo e tal. E aí ela disse ali que o Nizam poderia ser eliminado pelas questões de jogo, a Saori poderia ser eliminada pela trairagem com o Matheus e a Tamires por causa dela ser reativa com relação ao que acontece com ela. E aí o Dudu entrou no meio da conversa e disse ali que no caso dele ele não enxerga dessa mesma forma. Mas ele deixou bastante claro o seguinte, ele disse aí que caso a Saori vá para a roça, tanto ele quanto a Duda, eles disseram que precisavam munir a Saori de informações contra a Michelle para envenená-la e deixar claro que a Michelle é uma planta, que a Michelle não faz a menor diferença no jogo. A Duda falou isso, o Dudu também deixou bastante claro isso, então isso faria muita diferença. Acho que tem chance disso vir a acontecer, tá? Acho que tem ali, eu acho que isso pode realmente vir a acontecer. Caso não venha a acontecer, a Saori seja fazendeira, aí vocês já sabem que a Tamires, que a Michelle precisa mesmo ser eliminada, né? Aí depois teve uma outra cena lá, que a Rayane e a Martina fizeram ali um ataque com relação a Ioná, que a Ioná não se cuida, que a... Desculpa, gente, eu tô com um negócio de gases que eu realmente não sei como resolver. E aí ela fala assim,
que a Ioná é porca, que a Ioná é relaxada, que a Ioná é imunda, que a Ioná não dá descarga no banheiro. Aí começaram a falar das roupas da Ioná, que a Ioná não lava roupa. Disseram ali que a Ioná não faz o mínimo e que não tem um mínimo de higiene. E que nem o filho dela de 4 anos é tão porco quanto a Ioná. Foi isso aí que a Rayane disse. Pronto, isso aí foi a madrugada. De manhã, gente, o que já teve ali? Ela desceu para a área dos animais, a Saori, e aí ela já viu que o Dudu estava lá realizando o trato da vaca. E aí ela começou a perguntar, cadê o Matheus? Matheus não está aqui. E aí o Matheus estava lá limpando o esterco junto com a Duda. E aí os dois começaram a brigar. E olha só quem se meteu no meio, o Wallace. E aí começaram as alfinetadas. A Saori começou a alfinetar o Matheus dizendo que ele não sabe ordenhar a vaca. E aí a Saori disse, agora você só sabe limpar bosta. Que fazendeiro bom você é, disse aí a Saori. Aí ela disse ali que o Matheus é um fazendeiro ruim. Depois o Matheus disse que a Saori era hipócrita, dizendo ali que ela está fazendo exatamente o que ela criticou na Rayane, que ela tá parada, que ela só ficava olhando ele, catando a bosta, que a Saori era totalmente contraditória. E aí o Matheus começou a dizer ali, se você não voltar fazendeira, você vai sair e você vai sair é muito. E aí os dois começaram ali a gritar, aí o Wallace começou a se meter, mas nesse primeiro momento ali, a única coisa que o Wallace falou foi justamente repetindo aquela coisa de ego de macho ferido. Além disso, tá, a própria Saori jogou isso na cara dele, esse ego de macho ferido. E aí teve uma cena lá, que a Saori e o Dudu depois voltaram lá para a oficina para tirar o leite da vaca e começaram a criticar o Matheus. Disseram que ele está descontrolado e que ele só saboneta. E aí a Saori disse que o Matheus está se deixando levar pela burrice de coração apaixonado. E tá mesmo, tá? A Saori não tá errada em falar disso. Ela não está errada, porque de uma certa forma é isso que o Matheus tá fazendo dentro desse jogo. O cara tá se queimando por coisas tão pequenas que não, assim, dá pra ver que ele tá sim com um ego ferido, porque a Duda deu um fim no que eles tinham. E ele próprio fez isso acontecer porque foi ele, não vamos esquecer deste fato, foi ele quem preferiu acreditar na palavra do Wallace, o cara que furou o olho dele. Ele preferiu isso. Então, assim, o Matheus realmente está numa situação complicada porque ele próprio se colocou ali. Aí teve um outro momento ali que o Dudu, o Toninho e a Saori começaram a analisar o cenário dessa roça. O Dudu acredita que o Nizam tem grandes chances de ser eliminado, já que a pauta principal da roça vai ser justamente o tratamento às mulheres, a forma como ele se comportou em situações relacionadas à briga das mulheres, e que ele vai para uma berlinda com pelo menos 2 delas que tiveram problemas dentro da casa. E aí o Dudu disse que o Nizam chorou e que isso é um sinal que o Nizam sabe que aqui fora as coisas não estão legais para ele. E aí a Saori também ali falou ali no meio da conversa, começaram a especular também, mas uma das coisas ali que eles disseram é que se a Saori ou a Tamires voltarem fazendeiros, o alvo provavelmente da roça vai ser a Michelle, que só apareceu por conta desse relacionamento dela com o Shaya. O que é totalmente verdade, tá? E o pior, ela ainda hoje fala de tarde que tem data marcada para dar um beijo no Shaya. Sério, ela podia... se joga, já tá ali, se joga e tal, né? Hoje ela deu aí um abraço nele, eles doidos para dar um beijo um no outro, vocês percebem isso no olhar. E aí ela fica com esse negócio, não pode, daqui a um mês, sei lá o que. Gente, daqui a um mês você nem sabe se você vai estar aí.
Aproveita a chance. Já traiu mesmo o marido, já tá na lama, vai lá, se joga, tá na chuva, vai lá, se molha, já tá na chuva, vai se molhar. Não adianta tentar ali achar que isso vai ser diferente aqui fora, porque não vai. Mas, assim, a Michelle se segura por algo que ela não precisa. Não precisa mesmo. Aí teve uma outra cena ali, que o Creu, o Toninho, depois o Fabiano se juntou a eles, e aí eles começaram a explicar o porquê que eles decidiram romper com o Nizam. E eles disseram que o principal motivo para eles romperem com o Nizam é o histórico de traições dele, porque ninguém mais confiava nas atitudes dele. E aí o Toninho fez questão de corrigir a narrativa do Nizam, dizendo que o Nizam não quis sair do grupo, mas que o grupo é que não o queria mais. E aí o Creu começou a destacar que os 11 votos que o Nizam recebeu foram a prova definitiva de seu isolamento no jogo. Aí o Toninho e o Creu também começaram a criticar o Chaya, porque o Chaya estava sendo bonzinho, estava dando ali ouvidos para o Nizam, depois de tudo que o Nizam fez. Bom, seja lá como for, né? Vocês já estão vendo aí que nem eles se suportam lá dentro. Aí a gente também viu ali o Matheus e a Martina criticando as atitudes da Tamires. E aí eles começaram a dizer que a Tamires tem ali uma personalidade explosiva, e a Martina disse ali que as próprias explosões dela acontecem porque ela é provocada, que a Tamires vive provocando ela. Aí o Matheus começa a concordar, dizendo que a Tamires depende desses conflitos para ter algum destaque no jogo. Aí os dois acusaram a Tamires de não ter opinião nem personalidade própria. E a Martina disse ali que a Tamires tem personalidade zero. Mas a Martina também tem. Se ela acusa a Tamires de não ter personalidade, ela também não tem. Qual é a personalidade de Tamires nesse jogo? Digam pra mim aí nos comentários. Qual é a personalidade de Tamires? Desculpa. Qual é a personalidade de Martina? Tamires também conta. Qual é a personalidade das duas? Porque, afinal de contas, tá? Afinal de contas, a Martina ficou conhecida por ser expulsa do De Férias com o Ex. E ficou conhecida por transar no programa. Então, assim, né? Se você quer dizer que isso é sinal de personalidade, desculpa, pra mim não é. Não é nenhum sinal de personalidade. A Tamires, a Martina é barraqueira e a Tamires reage na mesma proporção que jogam com ela. O esperado, inclusive. Aí teve um momento lá, um outro barraco hoje de manhã, justamente porque a Tamires foi conversar com a Maria sobre uma fala da Carol, porque a Maria estava dizendo que a Tamires tinha falado do cabelo da Carol. Aquela história é que a Tamires tinha sido racista por falar que a Carol reclamava do próprio cabelo. Aí começou uma discussão entre elas. A Maria disse que a Tamires estava sendo racista sim, por falar do cabelo da Tamires. Aí a Tamires disse que ela nunca falou do cabelo da Carol, que a única coisa que ela falou foi que a Carol reclama toda hora da sua própria aparência. E aí as duas começaram a discutir ali. E aí ela negou veementemente que tenha falado do cabelo da Carol, mas sim que ela falou sobre a Carol reclamar toda hora de sua própria aparência. E aí a Maria disse, você falou sim, você falou e eu confirmei e eu vou confirmar quantas vezes for preciso. Aí a Tamires disse que a Maria estava querendo palco, que a Maria estava querendo aparecer em cima dela e que a Maria estava fazendo perseguição contra ela. Aí a Maria disse que a Tamires era uma barraqueira. E aí as duas começaram a discutir. Aí a Carol se meteu no meio disso tudo. E aí a Maria disse ali que a Tamires precisa de uns 50 horas de VT por dia para aparecer, porque ela não tá aparecendo. Aí depois a Tamires volta a reafirmar que elas que estão mentindo sobre ela, que ela nunca foi racista com a Carol, que ela nunca tinha falado sobre o cabelo da Carol, que ela nunca tinha falado nada sobre isso. E, no final das contas, a Kati, que mal aparece, disse ali
que bom que agora tem testemunhas que possam confirmar que a Tamires estava sendo racista com a Carol. Sério, gente, a Kati, que não aparece em nada nesse jogo, a Kati disse isso. Sério, a Kati não aparece em nada nesse jogo. Em nada, absolutamente nada. Aí depois a Tamires começou a chorar. Tamires não, desculpa, a Maria, que foi na casinha da árvore e começou a chorar assim, copiosamente. Aí teve um momento ali que a Carol disse ali que ela é uma sujeita mulher, que ela sempre assume os seus atos. Mentira! Porque se assumisse seus próprios atos, teria assumido que tinha beijado a Ioná sem consentimento. Mas não, ela nunca admitiu isso. E aí as duas começaram a falar ali. O Will disse que se a Tamires realmente foi racista com a Carol, então a Tamires tá ali gravado e que o público vai puxar isso, vai jogar isso ali e que vai ficar feio pra ela aqui fora. E aí o Will disse que a Tamires seria uma marionete do Dudu e que o Dudu é que tá mandando ela agir do jeito que ela tá agindo e que o Dudu é que joga atrás das mulheres. Aí a Carol virou e falou assim: o Dudu nada, o Dudu é fraquinho, o Dudu não faz nada, disse aí a Carol. A Carol acha que o Dudu é fraco. A Carol acha que o Dudu é fraco. A Carol. Anotem, tá? Pode anotar tudo isso. Depois vocês cobram pra vocês verem aí o quanto a Carol vai se lascar quando ela cair numa roça. E aí o Will disse que o Dudu é o cérebro que tá por trás e que faz essas coisas acontecerem. E é verdade. Mas não é o Dudu que tá por trás dos barracos da Tamires, não. O Dudu dessa vez não tem nada a ver com isso. E vocês já sabem, vocês viram isso acontecer. Aí depois teve uma cena que a Ioná e o Dudu estavam falando sobre o relacionamento da Michelle com o Shaya. E que, basicamente, a Ioná disse ali que a Michelle estava com as costas encostadas no dito cujo do Shaya. Querendo dizer, olha lá a Michelle deitada sobre a rola do Shaya. O que é verdade, porque isso também realmente aconteceu. E aí ela falou, isso aí vai dar uma indenização moral enorme pro marido dela. E aí teve um momento ali que o Dudu, que a Ioná perguntou assim, se tu fosse marido dela, o que tu ia fazer? Aí o Dudu disse, eu ia pegar um helicóptero, eu ia entrar aqui, e aí ia pelo menos mandar ela assinar o papel do divórcio. Não precisa, tá? Assinar o papel do divórcio. O Dudu, acho que como ele nunca se envolveu diretamente em relacionamento, ou nunca viu alguém perto dele envolvido diretamente no relacionamento, eu acho que ele não sabe essa diferença. Mas não precisa das duas pessoas concordarem com o divórcio. Basta uma ir na justiça e que o próprio juiz decrete isso. Então outra parte nem precisa assinar. Mas enfim, ele disse que ele entraria lá na fazenda, que ele ia de helicóptero só para ela assinar esse documento e que ele ia processar a Michelle, porque a Michelle não está pensando no filho do casal, que a Michelle não está pensando nas atitudes que ela está tendo com relação à fidelidade. Aí a Ioná disse ali que todo mundo estava batendo palma para a infidelidade dentro da fazenda. E aí, eles assim, lascaram de falar da Michelle e do Shaya. Enquanto isso, tá? Deixa eu só avançar aqui umas cenas. Tá aí a cena que a Ioná estava se referindo. Esta é a cena, tá? A Michelle e o Shaya estavam ali. Inclusive, ela estava passando protetor solar no Shaya e até o Valério começou a rir e disse ali que o negócio, né, que o negócio lá do Shaya, a rola, tava ponto de bala, tava crescendo. Ele falou uma coisa assim. Ou seja, dá pra ver que sim, né, os dois estão ali numa atração, vou ter que falar essa palavra, Google não cai em cima de mim, mas não tem outra forma de expressar isso.
Os dois estão um com tesão no outro e basicamente ali, eu sei que eles não vão passar desse limite, mas, pô, nem um beijo rola, tiver rolar pelo menos um beijo, tá? Pra acabar logo com isso. Mas os dois marcaram a data, pra daqui a um mês, que nem sabem se eles ainda vão estar lá, nem sabem disso. E aí depois o Dudu e a Ioná foram lá pra fora. E aí que eles começaram a falar da roça. Aí eles começaram a falar sobre o comportamento da Tamires. E aí a Ioná disse ali que a saída do Nizam faria a casa desmoronar. E que provavelmente a Tamires voltaria. Apesar de todos os problemas, a Tamires teria aí coisa lá da Gabi Spani, que isso ajudaria ela a voltar. E aí eles dizem que a Tamires é basicamente uma pessoa que reage quando as pessoas fazem isso. E aí eles também chegaram à conclusão que o grupão está fazendo de tudo para que a Tamires seja expulsa lá do jogo. E aí eles continuaram depois a falar sobre a infidelidade da Michelle, porque a Michelle ali tava com o marido dela e tal, e que todo mundo na casa tava batendo palma para uma infidelidade. Aí na casinha da árvore, a Maria começou a chorar copiosamente, compulsivamente, por causa de toda a discussão que ela tinha tido com a Tamires anteriormente. E aí ela disse que ela estava cansada e que ela não conseguia ter paz, que ela estava com a imunidade baixa. Aí a Martina foi abraçar a Maria e disse que a Tamires é mitomaníaca. E aí a Martina tá falando isso. A Martina, a mais barraqueira de todas ali, do lado da Carol, disse que a Tamires é mitomaníaca. E aí as duas não se enxergam, né? As duas não se enxergam. E aí depois eles começaram a fazer várias falas sobre injustiça, que a casa estava sendo injusta com o Nizam. E aí eles começaram a chamar o Toninho de snob, de soberbo. E aí o Will disse ali que o Chaya estava no programa só para limpar a imagem dele, por causa de tudo o que tinha acontecido lá com a Lid Lisboa, enfim. E aí a Martina disse que o Will estava lá só para fazer... Que o Will não, desculpa, que o Chaya estava lá só para fazer o papel de bom moço. Às vezes, porque tem um texto que eu tô lendo aqui. E aí, às vezes, o texto acaba... tô lendo na frente e aí eu quero falar uma coisa, mas eu li outra. E aí, às vezes, a gente se confunde. Aí depois teve uma outra cena no começo da tarde, que foi justamente o Dudu conversando com o Creu ali na academia, e eles estavam falando sobre a briga da madrugada. E aí o Dudu apontou a hipocrisia das agressoras. Ele disse aí, a Rai vive falando do corpo da Tamires. Ou seja, uma fica criticando a outra sobre procedimentos no corpo daquilo que elas mesmas fazem, disse aí o Dudu. E aí o Creu disse que é bastante desleal criticar uma pessoa apenas pelos procedimentos estéticos, quando todo mundo ali dentro, seja lá quem for, tem algum procedimento que já fez em algum momento da vida. E que eles concluem que a única coisa que aconteceu foi o grupo rival se uniu contra a Tamires por ciúmes e que a divisão de votos na roça foi pura burrice e puro ego. Basicamente ali. As meninas ali querendo mudar o voto. Ele estava falando sobre o voto que aconteceu ontem, né? A Tamires teve 4 votos. Sendo que eles sabiam que eles tinham outro alvo ali, que as meninas tinham outro alvo, que seria no próprio Creu. E o próprio Creu falou, por que ela não veio pra cima de mim ontem, já que ela falou tudo que ela falou de mim na dinâmica? Foi isso que o Creu quis dizer. Eles são hipócritas. Poderiam falar, poderiam fazer um monte de coisa sobre mim e não fazem. Foi isso que o Creu quis dizer, tá bom? Aí depois teve um momento lá que o Fabiano se aproximou do Dudu e disse ali que ele se sente em dívida e que promete retribuir a ajuda que o Dudu deu ali para ele. E o Dudu também prometeu retribuir a ajuda que o grupo recebeu na última votação. E aí ele disse, chegou a hora da gente retribuir vocês, disse o Dudu. O que vocês mandarem, a gente obedece, disse aí o Dudu. Só
que a Ioná não gostou nem um pouco disso, tá? A Ioná não gostou nem um pouquinho do que o Dudu fez. E aí começou uma pequena discussão. Primeiro por causa de uma gaveta. E depois porque a Ioná falou que ela não confia e não queria se aproximar do Fabiano. Ela não confia e acha que o Fabiano vai traí-los com bastante facilidade. Aí a Duda, então, estava falando ali que ela não quer de jeito nenhum jogar com um grupo de lá. Ela diz que o Fabiano é traíra, que o Fabiano não é confiável, que não dá para ficar do lado dele, nada, enfim. Elas discutiram ali por várias coisas. Aí ela discutiu com a Duda. Aí a Ioná disse assim pra Duda: você não aprende nada. E aí as duas começaram a discutir, uma discutindo com a outra, e olha que a Ioná tinha falado que não era pra Duda coisar com ela de novo. Teve um momento ali que a Ioná também reclamou que ela não gostou que ninguém disse pra ela sobre o Resta 1, que ela não gostou da forma como o Resta 1 foi colocado ontem à noite. Porque ela foi a última a ser informada sobre isso. Seja lá como for, né? Vocês estão vendo aí que a Ioná, ela vai também... Ela é espizinha. Vocês estão vendo o quanto a Ioná fica espizinhando. Aí teve um momento de tarde também, que foi o Wallace e o Matheus conversando sobre a Duda. O Wallace fez uma ameaça à Duda. Inclusive, o Wallace disse que ele lembrou de onde ele conhecia a Duda. E aí ele disse assim: rapaz, eu entrei no ambiente e não gostei muito do clima e fui embora na mesma hora. Disse o Wallace sobre a Duda, que ele viu a Duda e que os dois trocaram olhares nesse tal desse ambiente ali. E aí o Wallace disse ali que se a Duda continuar cutucando ele, ele vai refrescar a memória dela no programa ao vivo. Aí o Wallace disse que o Matheus teve um livramento de se afastar da Duda. Na verdade, o Wallace tá com o orgulho, o ego dele de macho ferido, porque a Duda não quis nada com ele, tá? A Duda não quis absolutamente nada com esse homem. Mas, já que eu tô falando da Duda aqui, então vamos mostrar, gente, a mensagem do... Deixa eu só pegar aqui, tá? A mensagem do ADM da Duda com relação ao Wallace, tá? Vamos lá. Vamos lá. Duda Wendelin. Tá aqui. Não sei se esse aqui é o oficial, tá? Não sei se esse aqui é o perfil oficial dela, porque disseram que ela não tinha X, Twitter, essas coisas, tá? Mas, basicamente, estão ali botando uma mensagem de repúdio contra as atitudes do Wallace. Então vamos mostrar aqui para vocês, tá? É logo nessa aqui primeira, tá? Logo nessa primeira aqui. Todos já sabem o que aconteceu, o que vem acontecendo na Fazenda 17 sobre o Wallace e tal. Eles estão colocando aí tudo. Tá ruim para eu ler, gente, porque o negócio tá... A câmera tá na minha frente e a tela do computador tá atrás. E aí eu não consigo ler tudo aí para vocês. Mas estou colocando aí o posicionamento, tá? Eles estão pedindo pela eliminação do Wallace. E disseram que essa história que o Wallace estava contando dentro da Fazenda pro Matheus é mentira. E que o Wallace está difamando e criando mentiras sobre a Duda, única e exclusivamente porque a Duda não quis dar um selinho nele. Aí eles começaram de novo a falar da Saori. Aí o Matheus disse que a Duda caiu no mesmo buraco que a Saori e que ela própria mencionou uma fofoca aí de fora que não deveria ser comentada lá dentro. E assim, gente, falaram várias coisas, que o Wallace viu a Duda num clube de moto, que a Duda é envolvida com a galera do trap e tal, então tipo... O que isso tem de perigoso aí? Não tem nada. A única coisa que eles poderiam usar e ainda assim mal é falar sobre o caso da Duda com o Rafael Cardoso, aquele caso que o Rafael Cardoso deu em cima dela quando ela era menor de idade. Isso foi em 2023.
Os dois nunca tiveram nada, de fato. A Duda foi vítima dessa situação. Mas vocês sabem, vocês já estão vendo que o Wallace é muito machista e ele não hesitaria em usar isso para ir para cima da Duda. Então, já estou avisando para vocês que as chances de isso acontecer estão aí e vocês vão ver isso acontecendo, tá? O Wallace não vai se segurar, porque ele tá com muito ranço da Duda, porque ele está com o ego de macho ferido. E a macho, quando tem ego ferido, eu posso falar por mim, porque eu sou homem e eu sei muito bem como isso funciona. Quando o homem tá com o ego ferido, o homem faz coisas que até Deus duvida. Então eu acho que o Wallace não vai se segurar e ele vai falar, ele vai difamar a Duda em algum momento. Ele não aceita, tá? Ele não aceita o fato de ter levado um toco da Duda. Não aceita. E olha que a Duda foi contundente. Eu teria me desrespeitado se eu tivesse beijado você, disse a Duda ontem, né? Agora vocês estão vendo que de fato a Duda tinha razão. Aí teve um outro momento que o Chaya e o Matheus conversaram, dizendo que eles estavam satisfeitos com o que tinha acontecido na roça e tal, que foi o que exatamente eles queriam. Só que o Matheus disse ali que ele esperava que fossem 4 do lado de lá, mas estava tudo bem, indo 2, e que se a Saori ou a Duda saísse para ele também estava muito bom. E aí, nesse momento, a produção lacrou a casa pelo lado de dentro para consertar a porta. E aí o Matheus começou a se irritar com a produção que ele estava fazendo ali, tá? Um omelete. E aí ele disse, o Chaya começou a comemorar ali a reação da Ioná, que a reação que a Ioná teve ali por não saber o Resta 1 era exatamente o que ele estava prevendo, e que a Ioná é só uma extensão do Dudu, que a Ioná não faz nada, que a Ioná não é importante, e que o plano deles vai ser agora eliminar todo mundo para deixar o Dudu sozinho lá dentro. Pronto, foi só isso mesmo aí, tá? Foi só isso o que aconteceu. Aí depois teve um momento que a Saori e a Ioná começaram a debochar do Matheus, da personalidade do Matheus. Começaram ali a dizer que o Matheus está querendo passar a ideia de que ele é uma vítima. Que ele é vítima das situações. Aí a Ioná disse que o Matheus é uma planta misturada com uma banana e um João bobão, em resposta a essas críticas. Planta misturada com banana. É uma bananeira. Vamos ser sinceros, ela quis chamar ele de bananeira. Vamos ser sinceros, é uma bananeira. E aí a Saori disse ali... teve um momento que a Ioná chamou o Matheus de água de salsicha. Aí a Saori disse ali que o Matheus lembrava o Salsicha do Scooby-Doo. E aí eles começaram a rir da cara do Matheus. E aí criaram esse apelido para ele, Salsicha, que ele é só um salsicha. E aí depois teve uma outra cena ali, que foi justamente a Ioná dizendo ali que ela estava com raiva da Tamires de alguma forma, porque ela não estava gostando das atitudes da Tamires, que a Tamires está sempre querendo se fazer de vítima, que a Tamires não faz questão de ter alianças com ninguém e que ela própria, Ioná, não gosta dessas atitudes. Em outro momento com o Dudu, a Ioná também disse que para ela tanto faz quem sai, se sai a Saori, se sai a Tamires, se sai o Nizam, que tanto faz como tanto fez, que isso não vai afetar ela em nada e tal. E aí teve um momento ali que a Ioná também estava conversando com o Fabiano, e aí ela disse ali sobre o Dudu, que antes de entrar no programa, só de ver o Dudu na televisão, lá em Teresina, ela odiava o Dudu, que achava ele artificial, mas que agora, conhecendo o Dudu, ela vê que ele tem boas qualidades. Ou seja, o Fabiano ficou chocado com essa revelação e vai jogar isso na cara do Dudu em algum momento. Não que o Dudu não saiba, mas ele vai fazer isso.
Aí depois o Nizam tava fazendo lá, cozinhando o almoço de todo mundo ali. Aí o Nizam deixou bastante claro que ele tá se sentindo injustiçado de ter caído na roça, mas ao mesmo tempo ele disse, se eu sair, não quer dizer que eu esteja cancelado lá fora, não viajem nisso, não acreditem que eu esteja cancelado. E aí ele disse ali que a saída dele, provável eliminação, possa ser por ele ter demorado a recalcular a rota dele, e que ele em algum momento estava perdido no jogo e tal, mas ele disse ali que provavelmente, caso a Saori não volte fazendeira, Saori será eliminada, e eles apostam ali que a Michelle possa voltar como fazendeira, e que eles estavam torcendo para isso. Aí, só pra gente terminar, o absurdo do absurdo. A Michelle e o Shaya estavam na academia, num momentinho ali de flerte, e aí eles começaram a falar sobre o tal beijo deles. Marcaram a data, 20 de novembro. 20 de novembro, daqui a um mês. Aí a Michelle disse ali que eles precisam pensar num bônus, que o público precisa ver coisas deles antes desse clímax. E aí os dois disseram, né, que eles precisam que algo esteja acontecendo com eles lá dentro. Já era para ter acontecido, inclusive, né? Mas eles não querem, então fica tudo nisso aí, porque eles fazem isso, tá? Eles ali que estão numa situação que não deixa as coisas avançarem. E aí, só pra gente terminar o restante da tarde, a Duda estava deitada com o Mesquita, e nesse momento que ela estava deitada com o Mesquita, ela fala que ela tá cansada do trato dos animais, que ela tá na 3ª semana consecutiva acordando mais cedo que todo mundo, que ela tá cansada. Inclusive ela reclamou que o Matheus colocou ela nessa função. E aí o Mesquita disse que ele não gosta muito também dessas atitudes do Matheus, e que ele até riu dessa situação aí do Matheus, a forma como o Matheus tava agindo. E ele disse que era um sonho dele também, admitiu que ele queria ver a Duda no trato dos animais, porque ela chegou na casa com essa imagem de patricinha. No meio disso tudo, eles estão agora vendo o primeiro capítulo de Mãe. Pronto. Continuam assistindo, tá? Porque é uma novela turca, os capítulos são longos, mais de 1 hora, então ali tem gente chorando, basicamente todos eles estão chorando por causa das cenas dessa novela. Daqui a pouco a gente vai estar ao vivo para comentar aí o resultado da prova do fazendeiro. Será que a gente vai ter Michelle fazendeira ou será que a gente vai ter Saori ou Tamires fazendeiras, hein? Daqui a pouco a gente tá de volta. Beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.